Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O professor Talma aqui mais uma vez. Nós vamos, nessa aula, resolver a questão de número 5 da nossa segunda lista. Maravilha? Questãozinha relacionada ao descritor número 15, tá? É uma questão aí que vai envolver regra de 3 simples, tá? Então, vamos comentar aqui nessa aula sobre regra de 3 simples, tá certo, pessoal? Só que antes precisamos definir o que seria uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado, tá certo? Então existem várias grandezas, meus amigos, como por exemplo, a velocidade, o tempo, a distância percorrida, ou então o volume e ainda a área. Existem diversas grandezas e essas grandezas nós podemos classificá-las ou sendo diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E essa classificação é fundamental para que a gente utilize o método da regra de 3 simples, tá? Então, vamos aqui fazer um exemplinho que vai facilitar o nosso entendimento sobre o que seriam grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, cá está o nosso exemplinho. Classifica as grandezas em diretamente proporcionais, com a letra Dzão, né? Ou inversamente proporcionais, com a letra Izão. Por exemplo, as grandezas velocidade e tempo são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Pensem comigo, quanto mais veloz você vai a determinado lugar, você chega em menos tempo. Perceberam? Quando um aumenta, a outra diminui. Ou seja, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Agora, comparando a grandeza velocidade e a distância percorrida. Veja só, quanto maior a minha velocidade de deslocamento, maior será a minha distância percorrida. Então, a gente observa que as duas grandezas estão no mesmo sentido. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Desse modo, essas duas grandezas, velocidade e distância, são diretamente proporcionais. Nós podemos também comparar a quantidade de funcionários e tempo. Gostaria que vocês pensassem na seguinte situação: você chega a um estabelecimento e espera ser atendido. Se eu aumentar a quantidade de funcionários trabalhando naquele estabelecimento, o seu tempo de espera vai ser menor ou maior, pessoal? O que vocês acham? Exatamente, o seu tempo de espera será menor. Então, se eu aumento a quantidade de funcionários, o meu tempo ele diminui. Logo, grandezas em sentidos opostos, elas são inversamente proporcionais. Entenderam a ideia, pessoal? Maravilha! Então, compreendido que seriam grandezas diretamente e inversamente proporcionais, nós já podemos falar aqui da regra de 3 simples, que nada mais é que uma regra prática. É um método para resolver problemas que envolvam aí, duas grandezas, sejam elas diretamente ou inversamente proporcionais. É justamente essa regra prática que nós vamos aplicar aqui, na quinta questão. Um chuveiro gotejando desperdiça, olha só, 125 ml de água durante meia hora. Quantos litros de água desperdiçará em um dia? Então, vejam só, é um problema clássico de regra de 3 simples. Nós já podemos observar que aqui existem duas grandezas. O volume de água que é desperdiçado em um determinado período de tempo, tá certo? Agora basta nós organizarmos as informações e montarmos aqui a nossa regra de 3. Vem comigo. Nós temos 125 ml de água desperdiçado durante, olha só, meia hora. Meia hora é 0,5 horas, tá? E ele pergunta
quantos litros de água, que eu quero saber, né? No caso eu chamei de X, serão desperdiçados em um dia. Em um dia temos 24 horas, tá certo? E detalhe, meus amigos, ele pede em litros e minha resposta, olha só, está em litros. Então, vamos calcular aqui, fazer a regra de 3, utilizando a unidade ml, e depois, ao final, nós vamos fazer a conversão de ml para litros. Maravilha? Agora, precisamos definir se essas duas grandezas, volume e tempo, são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Pensem comigo, quanto maior o tempo que meu chuveiro fica gotejando, maior será o desperdício de água, o volume de água desperdiçado. Ou seja, são grandezas que estão no mesmo sentido, grandezas diretamente proporcionais. Sempre quando nós trabalharmos com grandezas diretamente proporcionais, o método é multiplicar cruzado, ou seja, x vezes 0,5 é igual a 125 vezes 24. 125 vezes 24, pessoal, vai dar 3.000, tá? E 0,5 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 3.000 dividido por 0,5, nós vamos ter um total de 6.000 ml, tá? Então, eu achei a minha resposta em ml. Preciso converter para litros. Para me converter de ml para litros, basta eu dividir esse meu valor encontrado por 1.000, tá? Isso só toda vez. E dividir por 1.000 é só tirar esses 3 zeros aqui, tá? Então, eu posso dizer que X é 6 litros. Ou seja, se esse meu chuveiro permanecer gotejando durante um dia, eu vou desperdiçar 6 litros de água. Isso se encontra na letra B de baixinho. Resposta correta. Questão muito interessante, conteúdo muito bacana. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até o nosso próximo encontro. Beleza?